Olá, estudantes e visitantes, em especial aos alunos do segundo EJA, turmas A e B da Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Dionísio Benz de Carvalho, em Rondônia, do Pará. Saudações a todos. Hoje, 14 de outubro de 2020, inicia a aula de número 5 de Química, tá? Cujo assunto é cadeias carbônicas. Então, nesta aula de número 5 de Química, a gente primeiramente vai fazer uma revisão da aula passada, né, da aula 4 de Química. A gente vai fazer uma revisão, né, na aula passada, lembre-se que foi introdução à Química Orgânica, tá? Então, na aula de hoje, a gente continua a Química Orgânica, porém com um assunto novo, tá? Que esse assunto novo são cadeias carbônicas. E para a gente começar nas cadeias carbônicas, a gente vai fazer uma revisão da aula passada. Este assunto sobre cadeias carbônicas, né, e na química orgânica de forma geral, a gente vai continuar na semana que vem também, tá bom? Então, essas cadeias carbônicas é tipo assim, parte 1 deste assunto, tá? Então, primeiramente, revisão da aula passada para aquele aluno que perdeu ou está com alguma dúvida sobre introdução à química orgânica, tá? Sobre aquelas nomenclaturas e qual a diferença de química orgânica para os demais assuntos. Depois dessa revisão, novo assunto da aula de hoje, cadeias carbônicas. Então, a química orgânica, lembre-se que é todos aqueles compostos químicos, que neste composto químico tem que possuir o átomo de carbono. Então, a química orgânica vai estudar os elementos químicos, as substâncias químicas, tá? Os compostos químicos, que nessas substâncias é formado também por átomo de carbono. Então, se tiver átomo de carbono, pertence à química orgânica, tá? Então, a química orgânica estuda na verdade? Os compostos orgânicos. Os compostos orgânicos são os elementos químicos que possuem carbono. Então, a partir em diante, nesse assunto de química orgânica, todas as moléculas que vocês verem aqui, como exemplo, é obrigatório ter o átomo de carbono. Professor, se não tiver átomo de carbono, é o que então? Se não tiver átomo de carbono, não é composto orgânico, e sim composto inorgânico, tá? Igual havia dito na aula passada, a água não faz parte dos compostos orgânicos, porque a água é formada apenas por átomo de hidrogênio e átomo de oxigênio. Não tem carbono aí. Então a água é um composto inorgânico, tá? Então, compostos orgânicos são todos aqueles que têm que ter o átomo de carbono. E nunca esqueça que o átomo de carbono é representado pela letra C, né? C maiúsculo, tá bom? Então, na hora das fórmulas químicas, das representações, né? Das ilustrações, né? Que a gente vai ver a partir de agora, sempre vai ter a letra C. E a letra C representa o átomo de carbono. E nunca esqueça que nos compostos orgânicos, tá? Os átomos que vão formar uma substância orgânica, cada átomo está ligado entre si por ligações covalentes. Tá? A ligação covalente é quando átomos estão compartilhando seus elétrons. Tá? Por exemplo, carbono vai estar compartilhando um elétron com um átomo de hidrogênio, ou um átomo de carbono vai estar compartilhando o elétron com outro átomo de carbono do seu lado. Tá? Então, quando tem esse compartilhamento de elétron, é ligação covalente. Essa ligação covalente é a ligação mais forte, tá? É por isso que os compostos orgânicos, geralmente, os átomos que fazem parte dos compostos orgânicos são um pouco mais resistentes comparado com os outros, tá bom? Aqui novamente, nós temos aqui uma fórmula, tá? Que essa fórmula vai representar a molécula do composto orgânico. Aqui já tem uma molécula, tá? Repara que nessa molécula é formada por 4 átomos de hidrogênio ligados a um átomo de carbono, tá? Nós temos aqui uma letra C e 4 letras H, tá bom? Cada letra H, representa o átomo de hidrogênio. Ah, um detalhe. Nos compostos orgânicos, é obrigatório ter carbono
e sempre vai ter o átomo de hidrogênio, tá? Ligado a ele. Por quê? Porque o carbono ele precisa de 4 elétrons compartilhados. E quem vai fornecer esses 4 elétrons? O átomo pode ser um átomo de hidrogênio, tá? E o átomo de hidrogênio vai fornecer um elétron para o carbono. O átomo de hidrogênio só consegue fornecer apenas um elétron compartilhado para o carbono. Então é por isso que este carbono aqui, esse carbono central que está, né, nessa figura, ele tem 4 hidrogênios ao redor dele, porque cada hidrogênio, né, cada H que está aqui nesta imagem, vai fornecer um elétron para ele. Então depois disso que o carbono receber 4 elétrons, né, proveniente de 4 hidrogênios, este carbono vai estar estável, tá bom? Da mesma forma que o hidrogênio também vai estar estável, porque o hidrogênio precisa apenas de um elétron compartilhado. E quem fornece esse um elétron para o hidrogênio é o carbono. Então o carbono precisa de 4 elétrons, mas também o carbono consegue compartilhar 4 elétrons, tá bom? Então cada um ajuda o outro. É por isso que nós temos 4 hidrogênio e 1 carbono, nesta imagem aqui, tá? Só para, nessa revisão, só para lembrar que esses traços que está entre o H e o C, esse traço representa o compartilhamento de elétron. Então, se você tiver um traço entre o H e o C, entre a letra H e a letra C, se tiver um traço, isso mostra que o hidrogênio está compartilhando um elétron com o carbono, tá? Por acaso, se você encontrar 2 traços, um abaixo do outro, o que isso quer dizer? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 2 carbonos, 2 letras C. Entre um carbono e o outro, eu tenho 2 traços, tá? Isso quer dizer o quê? Que entre esses átomos de carbono, esse primeiro carbono do lado esquerdo com o segundo carbono do lado direito, entre esses 2 carbonos aí, nós temos o compartilhamento de 2 elétrons. Então, os 2 traços representam 2 elétrons que estão sendo compartilhados, tá? Os demais, o H e o C, eu só tenho um traço. Isso mostra que o H, hidrogênio, está compartilhando um elétron com a letra C, que é o carbono, tá bom? E entre essas 2 letras C, esses 2 carbonos aí, nós temos 2 traços, mostrando um compartilhamento de 2 elétrons. E quando tiver 3 traços, mostra o quê? Que é o compartilhamento de 3 elétrons. Repare que entre essas 2 letras C, esses 2 carbonos, nós temos 3 traços. Isso quer dizer que o primeiro carbono está compartilhando 3 elétrons com o segundo carbono que está ao lado dele, tá? Então, entre esses 2 carbonos, tem um compartilhamento de 3 elétrons. É por isso que nós temos 3 traços, tá? E para finalizar essa revisão, nunca esqueça que não vai existir 4 traços. Ou seja, entre átomos de carbono, né, entre essas 2 letras C, nunca vai ter 4 tracinhos. Ou seja, nunca vai ter o compartilhamento de 4 elétrons. Por quê? Por causa que nos compostos orgânicos é obrigatório ter o carbono, porém é obrigatório também ter o hidrogênio, tá? Então sempre você vai ver átomos de hidrogênio e átomos de carbono. Se eu compartilhar 4 elétrons entre carbonos, não tem como o hidrogênio grudar nessa forma molecular aí, tá? Então, como o carbono, entre esses 2 carbonos estão compartilhando 4 elétrons, o H, né, o hidrogênio, não precisa entrar no meio dessa molécula, tá bom? Então, isso não pode acontecer porque o hidrogênio deve também participar dessa ligação química, tá? Para formar o composto orgânico. É por isso que você nunca vai ver 4 tracinhos entre letras C, entre carbonos, tá bom? E a gente chega no fim com os tipos de ligação. Se você vê, né, uma forma molecular apenas um único traço, tá? Entre a letra C, apenas um traço, é uma ligação simples. Se por acaso entre as letras C você vê 2 traços, é uma ligação dupla. 2 tracinhos, ligação dupla, tá? Se você vê 3 traços entre as letras C,
ligação tripla, tá? 3 traços, ligação tripla, tá bom? Isso a gente finaliza a revisão, isso que foi apresentado na semana passada, tá? Que depois disso teve atividade online para fixação do conteúdo. Então a gente começa hoje, 14 de outubro de 2020, com um assunto novo, que são cadeias carbônicas, tá? Então, como introdução, que são essas cadeias carbônicas? O carbono é capaz de formar longas sequências atômicas, tá? Então, carbono pode grudar com outro carbono e fazer uma grande sequência entre carbonos grudados um no outro, tá? É por isso que forma essas cadeias carbônicas. Cadeias carbônicas são sequências de átomos de carbonos que estão grudados um no outro, tá? Pode ser 3, 4, 5, 10, 100, 1 milhão, enfim, não interessa a quantidade. Cadeia carbônica são vários átomos de carbono que estão grudados um no outro, tá bom? Então, denomina-se cadeia carbônica a estrutura formada por átomos de carbono ligados entre si, podendo haver entre dois carbonos um átomo de outro elemento, chamado heteroátomo, tá? Primeiramente, deixa eu pegar o pincel aqui, nós temos nessa primeira imagem aqui que eu estou riscando neste momento, uma cadeia carbônica, ou seja, vários átomos de carbonos ligados entre si, tá? Aqui eu tenho 3 átomos de carbono e os átomos de hidrogênios acima deles, tá? Então aqui nós temos uma cadeia carbônica. Repare que nessa primeira imagem aqui, tá? Do lado esquerdo, eu tenho apenas átomos de carbono e átomos de hidrogênio, ou seja, eu tenho apenas letra C, tá? Nessa primeira imagem, apenas letra C e letra H, hidrogênio e carbono. Porém, eu posso ter também uma cadeia carbônica, que eu estou riscando neste momento aqui, ó, que eu tenho a letra H, a letra C, e repare que entre um e o outro eu tenho uma letra O, ou seja, uma letra diferente do C e do H. Essa letra O é o átomo de oxigênio, tá? Então, por causa disso, essa cadeia carbônica aqui, tá? Ela possui o heteroátomo. O heteroátomo é o átomo diferente do carbono e do hidrogênio. Então, o oxigênio que está aqui, ó, que eu estou riscando neste momento, essa letra O, é o heteroátomo, tá? Que é o átomo diferente do carbono e do hidrogênio. É por isso que fala heteroátomo, átomo diferente. Diferente de quem? Do carbono e do hidrogênio, tá? Repare nessa outra imagem aqui embaixo, ó, que eu estou riscando com essa seta neste momento. Nós temos letra H, letra C, letra H e depois eu tenho a letra N. Essa letra N é o heteroátomo, ou seja, a letra N é o átomo de nitrogênio, tá bom? Então o nitrogênio é um heteroátomo que está fazendo parte desta cadeia carbônica aqui, tá? Então se você vê uma cadeia carbônica e na hora de você ver a cadeia carbônica tiver letra C, letra H e uma outra letra totalmente diferente, essa letra totalmente diferente é o heteroátomo, tá bom? Pode ser letra N, letra O, enfim, uma letra que seja diferente da letra C e da letra H, tá bom? Passando no próximo slide aqui, através disso, a classificação das cadeias carbônicas, tá? Então, como os carbonos podem grudar um no outro em várias sequências, formando assim a cadeia carbônica, essa cadeia carbônica é dividida em 3 partes. A primeira parte, número 1, a cadeia carbônica ela pode ser do tipo alifática, tá? Essa cadeia carbônica alifática é uma cadeia aberta, tá? A gente vai ver no próximo slide a imagem ilustrativa. Número 2, a cadeia carbônica ela pode ser cíclica. Essa cadeia carbônica cíclica é uma cadeia fechada, tá? E o número 3, a cadeia carbônica, nessa sequência de carbonos, elas podem ser mista, né? Cadeia carbônica mista. O que é a mista? É a cadeia que possui uma parte aberta e uma parte fechada, tá? A mista, ou seja, ela possui uma parte alifática e uma parte cíclica. Então vamos ver no próximo slide cada um desses 3 tipos de cadeia carbônica: alifática, cíclica e mista, tá?
Começando com a alifática, que é uma cadeia aberta. Repare aqui na imagem, o que é essa cadeia aberta, tá? Repare que os átomos, repare que os átomos, eles estão grudados no outro, porém, você vê que tem espaços, tá? Entre eles, ou seja, tá mais assim, vazio, né? Repare nessa outra imagem aqui, ó, que tá mais linear, ou seja, não tem nada em cima deles, né? Por isso que fala cadeia aberta, é como se os átomos estão grudados, é como se fosse assim, não tivesse nada ao redor deles que possa impedir de um outro átomo entrar, tá bom? Então, por isso que fala aberto. É como se fosse, por exemplo, várias pessoas dando as mãos uma com a outra. E, né, você vê que não tem não tem nada que impeça em cima nem abaixo. Então, é como se fosse várias pessoas dando a mão uma com a outra. Então, por isso que fala cadeia aberta. É só você reparar os carbonos, nessa imagem aqui, ó. O carbono está grudado com o outro e o hidrogênio está acima, mas só que está tudo livre, tá? Então, por isso que fala cadeia aberta. Acho que vocês vão entender melhor nessa próxima imagem aqui, ó, que é a cadeia carbônica cíclica, que é uma cadeia fechada, tá? Repare o que é a cadeia fechada. Nós temos aqui nessa primeira imagem aqui, ó, nós temos 4 carbonos, 4 letras C. Repare que o carbono estão grudados um no outro formando um quadrado, né? Ou seja, fechou a cadeia aí, né? Os carbonos grudam, esses 4 carbonos grudaram um no outro, né? E fez um círculo, tá? É por isso que fala cíclica, né? Fizeram uma roda, na verdade, e com isso fechou a cadeia. Então vamos imaginar uma ilustração de várias pessoas dando a mão uma com a outra, mas fazendo aquela famosa ciranda, aquele famoso círculo, né? Fechando, né, aquele grupo em forma de círculo. E esse círculo recebe o nome de cíclica. É por isso que os carbonos estão grudados no outro, formando um círculo, né, ou um quadrado, fechando a cadeia, tá? Repare nessa outra imagem aqui, ó, que os carbonos estão grudados um no outro, fechando, né, a ligação química em forma de círculo, ou seja, cadeia fechada, tá? Então, voltar aqui, ó, cadeia aberta, os átomos de carbono não, no final, a ponta deles não vão grudar uma com a outra, tá? Não vão fechar, não vão fazer aquele círculo, é por isso que fala cadeia aberta, e cadeia fechada é quando os átomos de carbono vão grudar um no outro até fechar as suas extremidades, formando aquele círculo. Por isso que fala cadeia cíclica, em homenagem a um círculo, tá bom? E finalizando, cadeia mista. O que é a cadeia mista? É uma parte que vai estar aberta e outra parte que vai estar fechada. Então repare que nessa imagem, ó, eu vou riscar neste momento aqui, ó, esses primeiros carbonos é a parte aberta, tá? Repare que esse último carbono aqui, ó, que eu estou riscando aqui, ele não está grudado em nenhum outro. É por isso que essa primeira parte aqui é uma cadeia aberta, tá bom? Que essa cadeia aberta está grudado com uma cadeia fechada. Então, numa imagem mista, é fácil de você reparar. Quem é o fechado? É só você reparar o círculo. Aonde tiver carbono formando um círculo, uma forma mais fechada, esse círculo é a cadeia fechada. E os carbonos que estão grudados nesse círculo é a cadeia aberta, tá? Então, aqui, cadeia aberta, cadeia fechada. Então, se você tiver uma cadeia aberta grudada na cadeia fechada, é uma mista, tá? O nome já diz tudo. Formação de dois tipos de cadeias, fechada e aberta, tá bom, turma? Turma, esse foi a nossa aula, tá? De cadeias carbônicas. Esta aula continua na próxima semana, tá? E é por causa disso que hoje vocês viram uma revisão da aula anterior e um assunto novo que são cadeias carbônicas, tá? Então, como a nossa aula continua ainda na semana que vem, será na semana que vem que a gente vai fazer a nossa atividade de química referente a esta aula de hoje e a aula da próxima semana, tá? Então, por causa disso, hoje, 14 de outubro, vocês não vão ter atividade online, tá? Só na semana que vem. Hoje eu tirei o dia para fazer uma revisão e dar um assunto novo. E esse assunto novo, ele continua, tá? Ele é um pouco extenso, então não vale a pena eu começar um assunto novo hoje, terminar hoje e aplicar a atividade
porque vocês não vão entender um pouco o assunto, porque é muita. Desejo a todos um excelente dia. Amanhã não haverá aula de biologia, porque amanhã é dia do professor, tá bom, turma? A gente se vê então na próxima semana, na próxima quarta-feira, com química, continuando esse assunto de cadeias carbônicas e depois disso uma atividade. A todos, um excelente dia e até mais. Abraços.